Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre linguagem neutra e não sexista no desenvolvimento de software. Mas antes, eu queria lembrá-los que os nossos canais estão abertos para conversa. Caso você queira tirar alguma dúvida, sugerir algum tema, vocês podem entrar em contato conosco via e-mail ou Instagram. O nosso e-mail é entrechaves, tudo junto, @dtidigital.com.br e o nosso Instagram é @entre.chaves. E para falar desse tema de hoje, estamos aqui com a Ava e a Luísa, ambas estreantes no nosso podcast. E aí, gente, tudo bem com vocês? Olá, tudo ótimo. Tudo bom, tudo jóia. Se puderem se apresentar aí um pouquinho pra gente, né? Quem são vocês? Então, vou começar. Meu nome é Ava Maia. Eu tô atuando como designer UX aqui na DTI, que é um papel mais generalista mesmo. Também estou fazendo algumas coisas de design ops agora, pensando no desenvolvimento de pessoas na nossa enterprise. Eu sou formada em comunicação pela UFMG, com ênfase em publicidade, então não vim direto para o design. E eu sou especialista em design de interação pela PUC Minas também. Fiz essa pós para entrar de vez assim, na área do design. E esse assunto é um assunto que eu gosto muito, assim, que eu trago na minha vida como pauta, né, desde muito jovem, assim, e sempre trouxe isso na minha profissão, desde quando eu atuava na publicidade, e hoje eu tento trazer isso para o UX aqui, espero conseguir contribuir hoje com a conversa. Bom, eu sou a Luísa, eu atuo aqui na DTI como UX Writer e curadora de chatbots no projeto MRV. E a minha formação também sai um pouquinho do design, assim, formei em cinema de animação e artes digitais na UFMG. E tenho uma especialização em escrita criativa na PUC. E uma coisa que eu gosto muito sempre é de escrever, sou muito ligada à escrita. E o assunto da linguagem neutra me interessa muito por isso, assim, por ser tá muito ligado ao ato de escrever e tal, de ser uma coisa que a gente tem que pensar bastante. E também por um interesse mais geral nos estudos de gênero, que é um negócio que eu gosto também, pesquiso e estou sempre pensando. Massa demais, gente, que massa. Então, né, hoje a gente vai falar sobre linguagem, né, essa ferramenta importante de socialização, mas que também pode se tornar uma forma de opressão, né, de acordo com a forma que ela é usada. A gente vai falar dos textos, né, das strings, dos sistemas e produtos que a gente entrega o tempo todo no desenvolvimento de software. Então, primeiro, gostaria que vocês nos contextualizassem assim, sobre o que é a linguagem neutra e não sexista e a diferença, né, entre ambas. A gente começa com linguagem, né? Linguagem é geral, o que a gente usa tanto em imagem quanto texto, mas principalmente texto aqui no sentido que a gente está usando, mas é a forma como a gente se comunica com outras pessoas. E a linguagem não sexista, ela é um guarda-chuva da linguagem neutra. A parte do sexismo é a questão de eu querer evitar vieses de gênero. Então, eu evitar questões sexistas dentro do uso da linguagem. E uma das formas de fazer isso é através da linguagem neutra. Só que a linguagem neutra ela também aborda outras questões além do não sexismo, que envolve questões de gênero, outros recortes, enfim, mas é como se uma fosse guarda-chuva da outra, mas como uma é muito usada e às vezes até polêmica, né? Tem muitas discussões em cima, a gente traz ela no assunto junto. Se você quiser complementar, Luísa. Não, acho que é isso, assim, e que eu acho que é importante a gente pensar nessa ideia da linguagem de um ponto de vista dentro dela, do encaixe dela na sociedade, porque o jeito que a gente se comunica faz muita diferença na nossa relação entre as pessoas, né? E que acho que esse assunto da linguagem neutra surgiu muito com o reconhecimento de identidades de gênero diferentes, assim. Que de uns tempos para cá, você tem reivindicação de pessoas não binárias, que não se identificam com gênero nem feminino nem masculino, que estão criando formas novas de linguagem para se referir a si mesmas. E que aí entram a ideia dos pronomes neutros, da utilização de novas terminações para as palavras que não têm a designação de gênero, que não seria o I e o O. E que essas escolhas de linguagem estão muito ligadas a isso também. Acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, assim, que
gente está falando de linguagem, mas a gente está falando de um uso de pessoas, as pessoas usando essa linguagem. Então você já começou, né, entrando até um pouquinho nisso que você falou, Luísa, sobre, né, exatamente socialização, pessoas usando linguagem, né? Então, qual que é a importância da gente discutir esse tema dentro do UX Writing, né? Ou seja, assim, por que as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento de software hoje, né, desde pessoas desenvolvedoras, quanto envolvidas na gestão de produtos, né, no design, devem prestar atenção na forma que elas comunicam os textos dentro dos seus softwares? Até assim, não só questão de texto, mas como que você pensa a arquitetura da informação mesmo dentro do sistema, assim. Se você faz sentido você perguntar o sexo da pessoa? Assim, quão é relevante isso? A forma como você vai tratar a pessoa na interface, né? Então, a gente tem alguns critérios de ergonomia cognitiva que a gente traz, assim. Se eu sou uma mulher e estou sendo tratada no masculino, isso não tem uma consonância na vida real, né? Não tem uma consistência com o que acontece na vida real. Isso vai causar um atrito com o sistema. Então, a forma como eu sou tratada pelo sistema vai me causar um desconforto cognitivo, isso não vai ser a melhor experiência. E não só a gente fala assim das questões de pessoas não binárias, né? Então a gente tem não só pessoas não binárias, mas também mulheres que são tratadas no masculino. E eu, por exemplo, sou uma mulher cis, mas para mim ser tratada no masculino eu já acostumei, assim, principalmente eu tô com cabelo curto, e isso não é tão doloroso para mim quanto, por exemplo, para uma mulher trans. Ser tratada no masculino é muito mais doloroso na experiência dela do que para mim. E a gente tem que pensar em todas as experiências e todas as pessoas que vão usar nosso sistema. Então, os nossos textos precisam ter uma certa ergonomia cognitiva, assim. Eles precisam funcionar para todo mundo. Assim como o sistema como um todo, os botões precisam funcionar para todo mundo, os botões precisam ser legíveis e ter as cores com bom contraste. Isso também funciona na parte do texto, na parte como a gente vai tratar a pessoa. Então, assim, para mim, o mais importante nisso é trazer uma experiência fluida para quem está usando e nisso respeitar a forma como ela quer ser tratada. Então, não tratar ela no masculino, ou não tratar ela com os pronomes que ela não gostaria de ser tratada. E isso tudo vai impactar desde da forma como a gente escreve os textos, mas também com a forma como a gente desenvolve. Porque pode ser que em algum momento eu tenha que adicionar uma funcionalidade que pergunte para a pessoa como que ela gostaria de ser tratada. O Facebook faz isso, o Tinder faz isso, tem uma série de interfaces que fazem isso, assim. O Instagram estava fazendo alguns experimentos para você colocar o pronome na bio. Então, o desenvolvimento tem que ficar muito de olho no que está acontecendo na sociedade, né? Como a sociedade está evoluindo e trazer isso para o sistema para isso ser confortável. Acho que não é confortável a palavra. Compatível. A questão é compatibilidade. Assim, eu ter essa compatibilidade entre o sistema e o mundo real, né? Que é a T-1000 centrais nas heurísticas, assim, que eu quero um sistema compatível com o que acontece no dia a dia. Se eu estou conversando com uma pessoa, ela vai me tratar no feminino. Por que o chatbot vai me tratar no masculino? Então, é bem isso que a gente coloca, assim, nessa questão de trazer essa linguagem neutra e não sexista. Aí, a parte do não sexista, eu posso ter um texto super neutro de gênero, tratar as pessoas de forma neutra, sem chamar no masculino, por exemplo, mas eu posso tratar de forma sexista. Então, isso também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, que é igual você falou lá no início, é a forma como a gente fala que traz essa questão do sexismo, não necessariamente se está neutro ou não. E acho que tem uma questão interessante, assim, que eu pensei também, de que isso não está simplesmente nas interfaces, né? Isso está no pensamento do desenvolvimento todo. Tipo, por exemplo, você pensar num algoritmo de sugestão de texto. Que eu estava vendo uns exemplos um tempo atrás, assim, de você ter um viés das profissões de acordo com o gênero. De que, por exemplo, você tem um texto que a pessoa escreve, por exemplo, a médica tal, não sei o quê. O texto sugerir você mudar o médica para médico. E no contrário. De pesquisadoras. Pesquisadoras. Que não é pesquisadoras, teria que ser pesquisadores. Mas que, às vezes, se fosse uma outra palavra que tem de uma profissão que tem um viés que é feminino, de, por exemplo, a secretária,
Se colocar secretário, talvez mudar para secretária, sabe? De você pensar nessa construção da linguagem como um todo, assim, não simplesmente na interface, mas no projeto do desenvolvimento do software. Essa questão do masculino genérico, que é muito... que as pessoas falam assim, não, mas o masculino já é genérico. Isso é uma questão sexista, porque a gente usa o feminino genérico em profissões estereotipadas. Então, quando a gente vai falar de secretária, de faxineira, de diarista, que são profissões que vêm de um histórico de estereótipo, de funções femininas, que assim, não é que não tem dignidade nessas profissões de forma alguma, assim, não é disso que eu estou falando, mas trazem papéis estereotipicamente femininos. E as pessoas não têm problema nenhum de usar o feminino genérico nisso. Fala o dia da secretária sem o menor problema, e se você propõe no masculino, a pessoa acha estranho. Gente, dia dos secretários, não. Assim, não faz o menor sentido. Então, é só a gente tomar cuidado nisso. Totalmente, assim, e na TI aqui a gente passa muito por isso também, né? O desenvolvedor, né, o programador é sempre no masculino também, né? O cientista de dados, a gente tem muito, muito disso e a gente vê muitas vagas abertas, né? Com isso, utilizando sempre os substantivos no masculino, né? Então, e aí, né, as mulheres e outras pessoas, né, que não se identificam com o gênero masculino, elas não estão, né, elas não deveriam se candidatar para essa vaga. E muita gente, né, tem pesquisas que falam isso, né, que tem muitas pessoas que não se candidatam de fato por não se identificarem, né. Tem uns estudos dos anos 70, inclusive, que foram replicados ao longo de anos, assim, que mostram que existe um viés, assim, para vagas que convidam no masculino, né, que tratam quem se candidata no masculino, que tem menos pessoas de determinado gênero se candidatam, né? Aí vai depender de para que lado eles enviesaram o texto. Se você enviesa para o masculino, menos mulheres se candidatam. Se você enviesa para o feminino, menos homens se candidatam. E se você coloca neutro, mais mulheres costumam se candidatar do que na forma masculina, que é o que costuma ser usualmente anunciado, né? E isso é muito comum, assim, eu participo de algumas questões assim, comerciais aqui dentro, de pensar descrição de vaga, de montar time, essas coisas, e é uma luta o tempo todo, assim, gente, vamos colocar o papel de desenvolvimento, o papel de arquitetura, não vamos colocar que eu quero um arquiteto, um engenheiro, um desenvolvedor. Então, é o tempo todo essa briga, assim, por essas coisinhas. A gente vai parecendo chata, só que aí, ao longo do tempo, a gente vai tendo templates, né? Vai tendo bases, assim, que aí o pessoal vai só alterando e fica muito mais fácil também. E a gente vai se acostumando e o texto fica lindo, perfeito e sem viés de gênero. Totalmente. E né, a gente tem falado aí de gênero feminino, masculino, não binário, mas assim, muita gente nem entende, né, o que é gênero, qual que é a diferença de gênero para sexo. Vocês podiam, assim, falar um pouquinho disso pra gente? Beleza. Então, a distinção, assim, principal seria que o sexo está relacionado ao que foi designado para você ao nascer, a ideia do biológico. Que, assim, pensando, você nasceu e tal, de acordo com a análise da sua genitália, o médico falou, você é um menino, você é uma menina. Apesar de que existem pessoas intersexo também que não se encaixam dentro do masculino nem do feminino, que tem... O biológico dela já é diferente, assim, que o sexo tem essa definição, mas não é super rígido assim também não, assim, parece que por ser biológico ele é 100% binário, mas também não é. E assim, só te interromper, mas é porque é uma curiosidade que eu acho muito, muito maluco, assim, é que entre cada 200 a 400 nascimentos, né, porque a gente não consegue ter uma margem de erro aí, que são pessoas intersexo. Então, é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas ruivas naturais que existem. Então, se você conhece uma pessoa ruiva natural, a probabilidade de você também conhecer uma pessoa intersexo é muito alta. E são pessoas que estão aí no dia a dia nosso, que convivem com a gente, que precisam ser respeitadas e que não necessariamente vão se encaixar